Então, meus amados, o texto que a gente vai meditar hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 ao 14. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longo uma figueira com folhas, foi verificar se nela havia algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. O que eu quero compartilhar com vocês é a questão de essa figueira ser uma propaganda enganosa. O texto fala o seguinte: ele viu uma figueira com folhas. Jesus chega perto dessa figueira na intenção de buscar alguma coisa que lhe matasse a fome. Imagina todo aquele período que ele passou ali. Esse texto aqui, o contexto dele já é ali a parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, ele já vem de curar um cego, né? De conversar com os discípulos ali, prevendo já a sua morte. E quando chega nesse momento aqui, quando ele está saindo de Betânia, ele sente fome e vai procurar alguma coisa ali naquela figueira. E o texto fala que quando ele chega perto dela, ele só vê folhas. Para esclarecer um pouquinho, eu quero ler o comentário aqui da Bíblia King James, que é a versão que eu estou usando hoje. As figueiras da região de Jerusalém costumam brotar folhas novas no final de março, mas só produzem frutos quando toda a folhagem está completa por volta de junho. É importante ressaltar que esse período aqui já era o período ali da Páscoa judaica, tá? A paixão de Cristo aconteceu na mesma época da Páscoa judaica. Então era ali por volta dessa data. Essa figueira, como Israel, era uma exceção. Já estava coberta de folhas muito antes do tempo, na Páscoa, mas sem fornecer nenhum fruto. Então, o que acontece aqui? Por que esse comentário está citando Israel? Porque normalmente quando se fala em figueira na Bíblia, está se remetendo metaforicamente ao povo de Israel. Mas eu quero trazer essa realidade para a nossa vida. Para a nossa vida como cristãos, a nossa vida prática hoje. E o que eu coloquei aqui? Essa figueira, ela é uma figueira que está ali vivendo de aparências. Como acontecia também dentro daquele contexto de Israel, existia a questão da religiosidade que era muito forte. Os fariseus ali, eles viviam muito dessa aparência. E uma das passagens que a gente vê isso forte é ali o texto do publicano e do fariseu, né? Quando o fariseu conta vantagens ali daquilo que ele faz, que ele deixa de fazer, e na hora que ele faz a oração dele, ele não quer ser comparado com aquele publicano, que era uma pessoa mal vista dentro daquele contexto. Então, quando a gente pensa aqui na questão da aparência, também fala disso, né? Aquela figueira, ela era comparada a Israel, que era um povo que naquele momento, principalmente por parte da sua liderança religiosa, vivia uma aparência de santidade. Eram cumpridores de mandamentos e de ordenanças, mas que no fundo faziam as coisas no automático, né? E eles criavam ainda outras regras que pesavam ainda mais para parecer que havia alguma coisa de santidade. Mas quando se buscava fruto dessa santidade, quando se buscava misericórdia, quando se buscava compaixão, quando se buscava compreensão, justiça, não se encontrava naquela liderança. Então, o que aconteceu aqui? Jesus, comparando essa figueira com Israel, vai falar a respeito disso. Mas eu quero focar na nossa realidade hoje. Eu quero focar na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja de Cristo. Como é que isso se compara com a gente? Bom, se compara com o fato de nós não sermos propagandas enganosas. Um dia, Jesus vai chegar para a gente também e vai buscar alguma coisa. E o que ele vai encontrar? A grande questão aqui é como está sendo
como é a nossa visibilidade para as pessoas. Será que nós temos uma imagem de quem frutifica? Será que nós temos uma imagem de uma igreja realmente que serve a Deus, que vive na prática da palavra? Será que aquilo que as pessoas estão enxergando em nós, como igreja de Cristo, são apenas as nossas folhas bonitas? São apenas a nossa aparência bonita? Será que o que o mundo está vendo na gente é só uma grande propaganda enganosa? E quando Jesus for pedir conta disso, o que ele vai encontrar? Em uma das minhas pesquisas sobre a figueira, eu vi também que a figueira, ela no momento em que ela tem essas folhas, né, ela tem ali os brotos. O broto ainda não é o fruto em si, mas ele é uma promessa de fruto. Né? Quando a gente pega uma plantinha, geralmente pega um broto de uma planta e a gente coloca lá para crescer, ele ainda não é a planta completa, é um broto. Ele vai ser quando ela começar a crescer e desabrochar. Né? E aí o que acontece? O curioso aqui está nesse versículo, no versículo 13. Na parte B. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. E aí eu fico me perguntando, como é que Jesus queria que tivesse figos numa figueira que ainda não estava na época de frutificar? Interessante isso, né? Mas o que acontece? Mais uma vez eu volto a falar do broto. Ela poderia não ter o fruto completo ainda, mas ela poderia ter a promessa, ela poderia ter esse fruto. E como eu trago isso para a minha vida? Eu posso ainda não ser ainda aquele cristão completo, mas eu preciso ter essa promessa, eu preciso ter essa busca para poder frutificar, eu preciso ter o desejo, o amor, o querer, sabe? Jesus um dia vai chegar e vai pedir conta a mim daquilo que eu estou aparentando ser. O que ele vai encontrar? Será que ele vai encontrar só uma pessoa com aparência de crente? Ou ele vai realmente encontrar uma pessoa que tem aparência e frutifica como um cristão? Porque às vezes a gente se esconde atrás das nossas folhas, né? A gente tem muito isso, tem muita imagem, mas tem pouco ou nenhum conteúdo. E o que Jesus quer de mim é isso. Ele não quer que eu seja alguém que faça só aquilo que está determinado, frutificar só no tempo do fruto. Não. Jesus espera que eu vá além. Jesus nos ensina em uma parábola que um servo que faz para o seu patrão aquilo que está determinado não está fazendo mais do que obrigação. Agora, se ele quer realmente ir além, ele vai fazer muito mais, ele vai fazer aquilo que não está dentro da perspectiva dele de dever, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou, na minha igreja, a pessoa que é responsável por varrer o chão. Aí, qual é a minha tarefa? Varrer o chão. Eu posso varrer o chão apenas e eu vou ter cumprido a minha tarefa. Não tem problema. Só que eu posso varrer o chão, pegar um pano e tirar o pó. Então eu fiz além. Não precisou que ninguém me mandasse fazer isso. Por quê? Eu quis ser proativa. Trazendo essa perspectiva de proatividade, se a gente pensar nessa figueira, ela já estava em março com folhas muito bonitas. Então, se ela frutificasse antes do tempo, porque isso podia acontecer também, ela seria uma bênção. Se ela tivesse ido além, ela seria uma bênção. Só que ela já estava com uma aparência muito boa, porém não tinha nada para oferecer. A minha reflexão aqui é: eu, você e a Igreja de Cristo não podemos ser pessoas que têm aparência, mas não têm resultado, não têm frutos para entregar, não têm contas a prestar com o Senhor. E um dia Ele vai requerer isso. Ele vai chegar para mim, vai chegar para você e vai pedir conta. O que a gente vai mostrar para Ele? Apenas as nossas folhas?
Bom, eu espero que o Espírito Santo fale muito mais ao seu coração. Eu espero que esse texto te fale e te leve a refletir um pouco, porque ele me faz refletir também. Antes de falar com vocês, o texto tem que falar comigo. E como eu já falei para vocês, são passagens, são reflexões devocionais que eu já trouxe também para a minha igreja. Eu quero pedir que você compartilhe esse texto, que você deixe o seu like e faça algum comentário. Não deixe de compartilhar com outras pessoas para que outros irmãos também possam pensar um pouco sobre isso. O Senhor Jesus, ele está voltando e um dia ele vai pedir contas daquilo que nós fazemos para ele. Ele vai procurar fruto em nós, vai ser o momento da prestação de contas. E o que nós vamos apresentar para ele? A gente já está vivendo muito próximo da volta de Jesus. E esse é o tempo da gente voltar um pouco para dentro e pensar a nossa vida cristã. Eu realmente quero que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo fale demais ao seu coração e que essa palavra seja abençoadora para você e para sua família. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus.